Moraes usou a interpretação ampliada entre fake news e vacina ao decidir contra Jair Bolsonaro. O ministro argumentou que deveria ser o relator do caso por haver relação com o inquérito das milícias digitais. Reportagem aí do Matheus Teixeira. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal diz na decisão que determinou busca e apreensão contra Jair Bolsonaro que a suposta fraude do cartão de vacinação do ex-mandatário era central para manter a coerência da campanha de desinformação contra imunizantes da Covid. Essa é a justificativa do magistrado para ele mesmo ter decidido sobre o pedido da Polícia Federal contra Bolsonaro a conexão entre o inquérito das milícias digitais, do qual é relator, e apura a disseminação de notícias falsas nas redes sociais, inclusive sobre os imunizantes, e o esquema para a inserção de dados falsos sobre a vacinação do coronavírus no sistema do Ministério da Saúde. Olha aí o Xandão. O argumento de Moraes é contestado por um grupo de advogados criminalistas. Ó, a Folha fazendo o serviço de tentar melar o que está sendo investigado do bolsonarismo. Fiquem de olho aberto com o jornal Folha de São Paulo e financiem a Folha Democrata, que diz a real intenção da Folha de São Paulo nessa notícia. Vamos lá. Isso porque as provas relativas à suposta fraude foram encontradas a partir da quebra de sigilo do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, devido a movimentações suspeitas identificadas na conta bancária dele, no âmbito do inquérito que apura o vazamento de uma investigação da PF sobre um ataque hacker ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Nos bastidores, o ministro afirma ainda que esse caso da vacina trata da mesma associação criminosa do caso das milícias digitais. Especialistas em direito criminal entendem que, nesse caso, Moraes se deparou com um chamado encontro fortuito de provas nessas situações quando não há uma vinculação direta entre o crime inicialmente investigado e outro suposto delito identificado. É necessário que a nova apuração seja encaminhada a um novo juiz. Assim, há uma ala de especialistas que entende que é uma interpretação expansiva de Moraes afirmar que a existência de um gabinete de ódio para disseminar fake news no antigo governo justifica que o relator do caso também seja responsável por apurar fraude em documentos de vacinação. Nos bastidores, ao menos 3 ministros do STF compartilham dessa visão. No entanto, será que é os dois bolsonaristas? No entanto, reservadamente dizem que é praticamente impossível que o plenário da corte reverta a decisão do ministro. Talvez o Cássio Nunes e o André Mendonça, certamente. Aí tem um terceiro, pode ser o Fux, pode ser algum ministro aí que não é tão anti-bolsonarista. Isso porque Moraes tem sido respaldado pela maioria dos colegas em investigações similares, inclusive nas mais polêmicas, como os casos em que o ministro ignorou o PGR, a Procuradoria-Geral da República, e tomou decisões de ofício, sem ser provocado, o que é incomum no judiciário. No pedido formulado contra Bolsonaro, a Polícia Federal afirmou que o novo delito encontrado deveria ficar sob responsabilidade do mesmo ministro. Percebe-se que a estrutura criminosa criada no município de Duque de Caxias foi utilizada para propiciar que pessoas do círculo próximo do ex-presidente pudessem burlar as regras sanitárias impostas na pandemia da Covid-19 e, por outro lado, manter coeso o elemento identitário do grupo em relação às suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação, afirma a corporação. Assim, conclui a Polícia Federal, a recusa em suportar o ônus do posicionamento contrário à vacinação, associada à necessidade de manter rígida, pertence aos seus seguidores, a ideologia professada, não tomar vacina contra a Covid-19, motivaram uma série de condutas criminosas perpetradas. O chamado inquérito das milícias digitais é um desdobramento de outra investigação baseada no inquérito dos atos antidemocráticos, que tinha sido aberta pelo Supremo em 2020 para apurar a organização e financiamento de manifestações bolsonaristas pelo fechamento dos poderes em Brasília. Em 2021, o primeiro inquérito foi arquivado, mas Moraes decidiu abrir outro para apurar a existência de organização criminosa de atuação online também com fins antidemocráticos, as milícias. O advogado André Ked, ex-presidente do IBCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, afirma que o judiciário precisa ter cuidado ao estabelecer a prevenção em processos, termo usado para justificar a atração de relatoria de um juiz mediante a identificação de um novo crime. Em tese, quando há encontro fortuito de provas e ele diga respeito a um fato completamente isolado daquele inicialmente investigado,
O que a orientação jurisprudencial diz é que esse novo fato deve ser investigado em um novo procedimento. E, portanto, em princípio, é razoável que se faça a livre distribuição do caso, afirma ele. O advogado criminalista e mestre em direito penal Ruiz Ritter segue a mesma linha. O fato é que o próprio STF já decidiu anteriormente, analisando outro meio de investigação de provas, a delação premiada, que o encontro fortuito de provas não fixa a competência da autoridade judiciária que determinou a medida originária da descoberta do elemento de prova relacionado ao fato diverso daquele inicialmente investigado por critério de prevenção. Ritter também fala sobre a jurisprudência do Supremo em relação à prisão preventiva, que foi decretada contra a CID. A decretação da prisão preventiva, também consolidada na jurisprudência da Corte, diz respeito à presença do requisito de contemporaneidade para tal decisão extrema, devendo haver a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do tempo desde a suposta prática ilícita, continuam presentes os pressupostos residuais da respectiva medida cautelar. Muito boa matéria da Folha, embora seja uma matéria sacana com o Moraes, mas tenta entender também a justificativa, onde o Moraes tira o que ele pretende fazer.